Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. São Paulo recebe de 26 a 28 de maio a ExpoGov Brasil 2026 no Transamérica Expo Center. Um dos principais encontros do país sobre gestão pública, com painéis e palestras que reúnem grandes nomes do Brasil, autoridades, especialistas e pré-candidatos à presidência estarão no mesmo palco, discutindo os rumos do país, inovação, governança e políticas públicas. E a cobertura será em tempo real. Transamérica Expo Center, na Zona Sul de São Paulo, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. As inscrições são gratuitas. Acesse expogovbrasil.com.br. ExpoGov Brasil 2026. A Guardiã está lá, ao vivo e com você. Estamos de volta neste terceiro dia de cobertura oficial da Guardiã da Notícia e mais uma vez tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios uma figura ilustre e importantíssima para a gestão pública. O Erneus Nadal, ele é presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, palestrou aqui também na ExpoGov com o tema Controle que orienta como os tribunais de contas estão ajudando a gestão a acertar mais e errar menos. Muito importante, muito boa tarde, Nadal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Boa tarde, uma alegria grande, mas nem tão destacado, nem tão importante. Na verdade, eu sou um servidor público que procura prestar serviços a quem mais precisa, que é a nossa população. Aliás, o nosso grande esforço em fazer o controle externo através do Tribunal de Contas é procurar atender às necessidades mais elementares da população. O nosso trabalho é muito focado em prevenção, evitar o erro antes que ele aconteça. Acertar mais e errar menos. E atuar não só no processo. Os tribunais de conta, algumas décadas atrás, eram meramente fiscalizatórios. Nos dias de hoje, os tribunais de contas, essa é a grande mudança verificada, atuam muito em gestão. O Tribunal de Contas de Santa Catarina, esse é um propósito nosso. Até 2030, nós queremos ser reconhecidos como o Tribunal da Governança Pública Catarinense. E nisso, nós fazemos um trabalho, como afirmei há alguns instantes, que não é mais meramente fiscalizatório. É fiscalizatório porque é uma competência que nos foi conferida pela Constituição Federal. No entanto, o nosso trabalho é preventivo, para que nós possamos, na prevenção, atuar. Não depois de alguns anos em que os atos administrativos aconteceram, mas que nós possamos atuar preventivamente. E nós fazemos isso através de muitas ferramentas que nós temos. A área preventiva é, por exemplo, na área de capacitação do servidor público. Agora, neste mês, nós realizamos em todo o estado de Santa Catarina a capacitação de técnicos na área de obras de infraestrutura, especialmente de obras de rodovias. E nós procuramos capacitar. Depois de capacitar, esses técnicos é quem vão receber a obra, a rua no município, a rodovia estadual ou municipal. Então, nós procuramos orientá-los para que depois nós possamos exercer, então, o nosso direito de fiscalização. Então, a qualidade nas obras não é dado pela fiscalização, mas pelo trabalho de capacitação que é realizado, inclusive para fazer a licitação, para elaborar o contrato e depois para receber a obra. Essa obra tem que ter especificações. Então, nós temos, dentro do tribunal, um laboratório para essas obras. Nós escolhemos o material na rodovia,
levamos lá para o Tribunal de Contas e um equipamento de alta definição traduz a composição do material daquela rodovia. E aí o Tribunal de Contas faz a checagem se aquele material corresponde à licitação e ao contrato que foi celebrado. E essa relação também é dialógica. Nós conversamos muito com o gestor público, com os técnicos e com a própria sociedade. Quem faz o controle social do dinheiro público não é só o Tribunal de Contas. Nós temos, logicamente, o Ministério Público, que também é nosso parceiro na área do controle externo. Mas quem faz o controle social, numa grande participação, é a própria imprensa. A imprensa que nos traz informações, nos traz ao conhecimento situações que necessitam e que precisam da participação ou até da intervenção do Tribunal de Contas. Então, esse controle social também é exercido pela sociedade como um todo. Sociedade civil, por exemplo, nós temos em Santa Catarina uma organização dos observatórios sociais. Observatórios são entidades civis criadas a partir de representação da sociedade, que não podem ser de pessoas que têm filiação partidária e que tenham conhecimento técnico. E o Tribunal de Contas também se soma a essas entidades para fazer o controle. Então nós fazemos o controle que agora não é mais só de despesas, mas é de governança e também, além do controle da governança, nós fazemos um outro controle que é de arrecadação, de receita, tema que abordei ontem na mesa que ocupei junto com a presidente do Tribunal de Contas aqui de São Paulo. E esses treinamentos, essa orientação, todo esse trabalho dos tribunais de conta, ele é voltado para os servidores de carreira ou aqueles servidores que são comissionados, que a gente sabe que troca de 4 em 4 anos, também são abarcados por esse projeto? Como que é essa relação? A relação é para todos. É para o gestor, o prefeito, o vice-prefeito, para o legislador municipal, é também voltada ao próprio Estado, ao Estado catarinense. E nós temos mais de 1.500 jurisdicionados, que são empresas, municípios, órgãos em que há dinheiro público, o Tribunal de Contas tem o dever, a obrigação de participar. E nós temos também, nós organizamos isso em Santa Catarina, copiando esses exemplos de outros países, nós temos lá conosco também as relatorias que nós chamamos de relatorias temáticas. Para cada assunto sensível que aflige, preocupa a população, nós criamos então essas relatorias. Temos, portanto, a relatoria temática da saúde, nós cuidamos também da judicialização da saúde, nós temos e das filas, das cirurgias eletivas, aí nós temos uma relatoria temática que tem como relator um conselheiro definido para cada área. Nós temos relatoria temática do meio ambiente, que tem e organiza, em parceria com o poder público, todas as defesas civis de todos os municípios e do Estado, e que mapeia, nós somos o Estado brasileiro com maior potencial de risco de catástrofe natural. Então nós temos mapeados desde todos os pontos sensíveis em que possam ocorrer deslizamentos, desmoronamentos, enfim, desastre que a gente não pode evitar, mas que nós podemos e temos a condição de reduzir os efeitos que são extremamente nocivos. Então o Tribunal de Contas deixou de estar naquela postura conservadora, uma postura mais das décadas passadas, para uma postura de interação com a sociedade. E hoje acabei de ver as pesquisas agora e nós ficamos numa posição destacadíssima nos tribunais de contas do nosso país quando se trata de entidades representativas na nossa estrutura. Me parece que nós ficamos, a Pietra acho que já não consegue checar porque está aqui no meu celular, mas me parece que nós ficamos em sexto, coisa assim, né? E ficamos com 6,5 de aprovação da população. Então, uma média altíssima, né? E que nos dá
ainda mais responsabilidade para que nós possamos cumprir com o nosso compromisso. E o nosso grande compromisso, nós temos uma organização mundial que trata dos tribunais de contas, e o nosso compromisso efetivado em Genebra, onde é a sede, é com as pessoas. Quando nós acompanhamos uma política pública, educação, saúde, segurança pública, o nosso objetivo é fazer com que, de fato, ela possa chegar com qualidade. Não só com a aplicação do percentual. Nós temos que aplicar 15% na saúde, no Estado, e 25% na educação. Nos interessa a qualidade do ensino. É o serviço que é prestado na saúde. E não única e tão somente o percentual legal. Ótimo, muito bom. Parabéns pelo ótimo índice, né, nesse ranking, resultado, claro, do trabalho, da atuação de vocês. E na avaliação do senhor, qual que é o maior erro que os gestores cometem? Existe um ranking de erros, assim, que vocês chegam no município e avaliam isso de primeira? Como que é esse cenário? Bem, eu acho que é a governança. É a questão da governança. E a maior preocupação que todos nós temos hoje é com a falta de planejamento. Quando não há planejamento, nós temos tudo para ter problemas na execução de uma obra, na execução de um projeto, de um programa. Então, o poder público necessita, de uma forma indispensável, do planejamento. E, logicamente, da economicidade, de todas as outras situações que são obrigações estabelecidas pela nossa Constituição, né? Mas o planejamento, falando em obras, falando em programas, falando em atendimento à população, o planejamento é indispensável, é essencial, é fundamental, e sem ele nós não conseguimos avançar. Uma das questões que a gente vê muito, né, na mídia é a questão, por exemplo, o senhor falando sobre planejamento, a licitação. Licitação também é um assunto que eu sinto, como jornalista, que falta de conhecimento dos gestores, principalmente questão de uniformes, né? Esses dias passou no SP1 da TV Globo que grande parte das cidades aqui de São Paulo, do estado de São Paulo não tinham entregue ainda uniforme escolar para as crianças, e a gente já está entrando nas férias do meio do ano, né? Como gerir, como contornar essa situação? Falta planejamento. A improvisação é, com certeza, um dos grandes males da gestão pública. Então, nós temos fases antes do lançamento da licitação. Aí nós podemos ter problemas na licitação, contestações administrativas, judiciais, mas tudo isso tem que estar devidamente planejado. E com o planejamento nós evitamos esse tipo de prejuízo, e aí nesse caso é um prejuízo que não se recupera mais, porque o aluno não vai voltar no tempo para nos 6 meses passados muitas vezes não ter material escolar e não ter o próprio uniforme. Então essa também é uma das grandes preocupações dos tribunais de contas. Nós não podemos agir depois de algum tempo que as coisas aconteceram. Nós temos que agir preventivamente e de forma concomitante, enquanto o contrato está sendo executado, a licitação está sendo feita, e por isso nós contamos hoje, como a sociedade também dispõe disso, nós contamos com uma estrutura fantástica na área de TI, e eu gostaria aqui, se me permite, se o tempo der, para fazer uma referência. Nós temos um programa chamado Vigia em Santa Catarina, que é aplicado às denúncias, representações e às licitações. Então, o maior número de licitações, e nós recebemos os dados fornecidos pelo Estado, pelas prefeituras, por todos aqueles que nós fazemos o controle, nós recebemos os dados e, na grande esmagadora maioria das vezes, antes da publicação da licitação, os nossos robôs, e esse é o programa Vigia, os robôs que são programados, eles checam, conferem as licitações. E quando nós encontramos numa licitação uma impropriedade, o nosso setor técnico, através dos auditores, porque os robôs são conduzidos pelos auditores, a mente humana
é que conduz o processo de tecnologia e não ao contrário. Então, nós imediatamente comunicamos ao gestor: o senhor está com um problema de uma inconformidade tal na sua licitação, porque nós temos um banco de dados, nós cruzamos valores praticados na aquisição de um serviço, de uma mercadoria, e aí, assim, nós também cruzamos se há relação de parentesco, se é isso, se é aquilo, uma série de situações que nós programamos em nossos robôs. Então, os robôs, em menos de 2 horas, conferem uma licitação. As áreas que são cinzentas e duvidosas, passam para o auditor. O auditor faz um contato com o gestor e informa: o nosso sistema apurou tal dificuldade na sua licitação. Se o gestor corrigir isso, resolver esse problema, a licitação continua. Por isso que eu falo de planejamento. Então, nós não podemos também, os tribunais de contas não podem chegar às raias de produzir efeitos negativos para a população. Nós temos que fazer isso de uma forma rápida, breve, para não atrasar obras, serviços imprescindíveis, necessários, principalmente para aqueles que mais têm necessidades, que são os mais vulneráveis dentro da sociedade, que só tem uma porta onde bater. Quando precisa de saúde, é saúde pública. Quando precisa da educação, é educação pública. Então, essa é a grande preocupação também dos tribunais de contas, que é com o grande contingente de pessoas que necessitam, que precisam desses serviços que são fornecidos pelo Estado brasileiro à nossa sociedade, que é mais carente, que mais precisa de atenção, de cuidado, para que eles possam, com isso, melhorar a condição de vida da família, dos filhos. Um depende da qualidade do ensino, outro depende da saúde. Aliás, todos dependem disso e muito mais de muitas políticas públicas, desde meio ambiente, muitas entregas em infraestrutura. Todas essas políticas são imprescindíveis para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muito bom, doutor. De alguma forma, essa polarização política, agora é uma pergunta mais política mesmo, de alguma forma essa polarização que cresceu no Brasil nos últimos anos impacta no trabalho técnico, na credibilidade do Tribunal de Contas? Isso interfere no trabalho do tribunal? Nós temos total independência no nosso trabalho e nós não temos nenhuma participação em manifestações nem públicos, nem reservadas no nosso tribunal. Nós lá cumprimos com o nosso grande compromisso, que é fazer o controle de dinheiro público, e fazendo bem o controle de dinheiro público, com isso nós melhoramos a vida da população. E nós não tratamos de problemas ideológicos, de esquerda, de direita, de centro, de extrema. Nós tratamos de assuntos que de fato dizem respeito e interesse do nosso cidadão no dia a dia. Muito bom. E como que o senhor avalia um evento como esse, como a ExpoGov BR, que reúne, né, tantos gestores em busca de melhorias, em busca de criar cidades mais inteligentes, que foi um dos principais temas aqui, né, inovação, enfim. Qual a sua avaliação sobre o evento? Toda vez que se fala em cidade inteligente, me vem à mente a minha filha. A minha filha, a tese dela em mestrado, ela atua em Lisboa, é sobre cidades inteligentes. Qual o nome dela? Maria Elisa. Maria Elisa. Então, a Maria Elisa, minha filha, ela trabalha nisso. Então, a integração, a interação, a busca de boas práticas, a busca de conhecimento mútuo na troca de ideias é uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento para todos os setores que participam. E nós buscamos, para teres uma ideia, quando falei de relatoria temática, buscamos um exemplo na Rússia de relatoria temática. Então, nós estamos também, os tribunais de contas, que estão agora, nesse momento, nessa fase mais avançada, tem também uma integração mundial muito grande e também com a comunidade europeia, com toda a América e com todos os tribunais do nosso país. E nós interagimos com termos de cooperação, com o Ministério Público, interagimos com o Tribunal de Justiça, e nós temos um programa que eu falei aqui ontem, denominado Acerta Santa Catarina. 1/3 de todas as ações judiciais em Santa Catarina são de execuções fiscais. E aí, por iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado pelo Tribunal de Contas e pela Federação de Municípios, e com a aprovação, recomendação, e foi pioneiro no país, do Conselho Nacional de Justiça, em Santa Catarina,
se criou esse projeto, esse programa Acerta Santa Catarina. Quando um prefeito está em final de mandato, ou no final do ano, a tendência é ele encaminhar para o judiciário todo o imposto que o poder público tem para receber. Aí sobrecarrega o judiciário. Então, em Santa Catarina, dos 3 milhões de processos que havia no judiciário, 1.100.000 eram de execuções fiscais. E isso sobrecarrega a máquina do judiciário. E nós agora, depurando cadastros e fazendo o protesto extrajudicial, nós conseguimos, com uma brevidade muito, muito maior, colocar nos cofres públicos dos municípios o dinheiro que era das execuções fiscais, muitas delas com valor pequeno. O custo do processo era maior. E aí nós conseguimos, com esse projeto, fazer com que se coloque o dinheiro nos cofres do poder público para que ele volte em obras, em ações e melhorias. Então, são projetos que a gente faz em parceria, sempre evitando a sobreposição de trabalho. Nós não podemos, em 2 órgãos de controle ou instituições e poderes, repetir o mesmo trabalho. Sempre que possível, cada um se ocupa de uma determinada ação, de uma determinada tarefa, para que nós possamos aí sim racionalizar a nossa capacidade de trabalho em favor daquele que precisa. E veja, o controle, à primeira vista, e é uma pergunta recorrente, o que faz o controle? O que faz o tribunal? O tribunal acompanha o gasto e a arrecadação do dinheiro público, mas acompanha, sobretudo, a governança, para ver se esse dinheiro está bem aplicado, se ele está produzindo resultado concreto lá junto do cidadão, lá junto com a comunidade. Esse é o grande desafio que nos impulsiona todo dia, toda hora, e saber que nós temos uma grande missão em favor daqueles que mais precisam do serviço público, do atendimento público. E se nós fizer mais com menos, nós vamos atender mais gente e vamos atender melhor. Muito bem. Eu te agradeço demais por essa entrevista tão esclarecedora sobre o trabalho do Tribunal de Contas, sobre a sua atuação aqui também na feira. Gostaria que o senhor deixasse também suas considerações finais para a nossa audiência, sua mensagem sobre o seu trabalho. Fique à vontade. A comunicação é gênero de primeira necessidade. Ela é imprescindível e todos nós consumimos muita informação e damos informação no nosso dia a dia. E é fundamental. É fundamental porque é através dela que nós acompanhamos a aplicação do dinheiro público, nós acompanhamos a vida do servidor público como um todo, do gestor público, do agente político e avaliamos o Congresso, avaliamos a Câmara de Vereadores, todos nós cidadãos, avaliamos o governador do Estado, avaliamos as políticas públicas e isso tudo é feito através da comunicação. Não houvesse a comunicação, nós não teríamos como acompanhar tanta coisa ao mesmo tempo e isso se reveste numa necessidade fundamental para todos nós que queremos estar atualizados, acompanhando e cobrando, que é um direito de todos nós cidadãos. Muito bom, muito obrigada pelo reconhecimento, pelas considerações. Este foi o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Erneus de Nadal. Encerramos aqui essa nossa entrevista e encerramos também essa cobertura oficial da ExpoGov Brasil 2026. Em nome de toda a equipe da Guardiã da Notícia, eu agradeço a você que nos acompanhou aqui nestes 3 dias de evento, deixou seus comentários, mandou suas mensagens. É muito importante sua participação também. Nós agradecemos. Amanhã estaremos no estúdio, já pela manhã com o Cidade Dentro da Cidade, depois o download da notícia e toda a nossa programação no portal aguardiandanoticia.com. A gente agradece também a toda a equipe da ExpoGov Brasil 2026 e nós voltamos com mais notícia, com mais informação para você. Muito obrigada. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com
com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.